Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a investigação da seção 301 do Código de Comércio americano, né? Vocês sabem, tá rolando essa parada, o resultado sai em setembro. Curiosamente, junto com o resultado do julgamento do Bolsonaro, né? E olha como é que tá o Globo preocupado aqui, ó. Big Techs chancelam acusações infundadas em manifestação de apoio à investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. Acusações infundadas? Dizer que o Alexandre de Moraes puniu pessoas aqui, censurou pessoas sem nenhuma base legal? Não, isso é verdade, ele fez isso. Ele ameaçou prender pessoas do X aqui no Brasil, do Twitter, porque queria que tirasse pessoas do ar, que tirasse essas coisas. Essa sanha dele de calar as pessoas, de proibir as pessoas de falar, saiu de todos os limites e não tem lei. Ao contrário, o Marco Civil da internet proíbe esse tipo de coisa. Ah, mas o STF agora decidiu que o Marco Civil é inconstitucional e não sei o que lá, não sei o que lá. Não dá o direito dele fazer a mesma coisa. Se é inconstitucional, então não tem nenhuma regra. Não quer dizer que tenha obrigação de fazer alguma coisa. O STF não pode criar regra. Quer dizer, na cabeça do STF ele pode, mas não pode. Essa é a reclamação das empresas de mídia, né? O X também colocou aqui uma thread explicando que submeteu a reclamação dele a esse fórum da seção 301 e o pessoal que está apavorado. Por quê? Porque, meu amigo, é o que eu falo para vocês, na hora que você vê os argumentos, esse é o grande problema do Brasil, esse é o grande problema desse pessoal que quer censurar a direita a qualquer custo, quer fazer de tudo para manter a direita calada e que quer também impedir que Bolsonaro concorra. Esse pessoal está errado, eles sabem disso. Quando você faz uma investigação que você levanta os pontos todos, estão errados, eles estão errados. Nós estamos com a razão, Bolsonaro não tem motivo nenhum para estar sendo processado, é uma idiotice. A transição de governo começou uma semana depois da eleição. Ah, teve reclamação, teve briga, teve gente reclamando? Teve, mas isso não é golpe, né? Essa idiotice, porque tinha no celular do cara um documento que o cara escreveu lá. Cara, é tão ridículo essa história, é tão sem sentido isso tudo. E aqui o pessoal tá vendo que vai ser explorado esse tipo de coisa, né? Como que o Brasil tá ferrado nessa história completamente. Essa notícia foi sugerida por Sonegation Society, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Globo tá chateada, cara, chateada pra caramba aqui. Big Techs chancelam acusações infundadas na investigação. Não, porque vai ser isso que vai acontecer, tá? Essa investigação, você vai ter várias empresas americanas levantando argumentos de por que o Brasil tá fazendo errado, tá tratando mal as empresas americanas aqui no Brasil, né? E tem um monte de coisa que você pode colocar nessa reclamação, né? E tudo isso vai ser levado para discussão, né? Vai ser levado para avaliação no final das contas, né? E vai acabar ferrando o Brasil, é o que eu falei para vocês. Não só isso daqui pode abrir investigações contra outras investigações específicas em pontos específicos, como isso pode determinar um monte de tarifa e até outros tipos de retaliação contra o Brasil mais sérios, né? Então aqui, ó, a associação que representa as Big Techs americanas, como a Meta e o Google, a chamada CCIA, enviou nessa segunda-feira ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, ao STR, sigla em inglês, uma manifestação em que endossa a investigação aberta pelo governo americano de supostas práticas desleais comerciais do Brasil contra o país, né? Eu falei num vídeo ontem que o Lula desperdiçou essa chance. Falou, não, que não precisa investigar nada, que não tem nada de errado aqui, não, que tá tudo certo, não sei o que lá e coisa e tal. Ao invés de argumentar, ao invés de fazer algum argumento ou de tentar alguma justificativa, ou se comprometer a melhorar em algum aspecto e coisa e tal, né? Poderia ter feito isso, ele poderia ter dito, não, olha só, a gente tem uns problemas e coisa e tal, mas não, agora a gente vai botar uma coleira no Alexandre de Moraes, a gente vai dar um jeito de limitar esses ataques que ele faz contra empresas americanas e coisa e tal, vamos dar um jeito de resolver isso aqui, né? Não tem nada, não, que não tem que investigar, que não tem nada, não sei o que lá. A Associação de Indústria de Computadores e Comunicação, a CCIA, representa 20 grandes empresas de tecnologia de comunicação dos Estados Unidos, como Amazon, Intel, eBay, etc, etc, etc. Em documento assinado por Gabriel Del Sol, o gerente de políticas da entidade, eles afirmam que seus membros têm interesses comerciais no mercado brasileiro. Evidentemente que tem. Muita gente usa essas empresas aqui no Brasil, né? A entidade recorre a argumentos infundados para sustentar que nos últimos anos o Brasil implementou ou propôs medidas regulatórias que prejudicam exportações e operações de serviços digitais dos Estados Unidos no mercado brasileiro. Não, de maneira alguma, meu amigo, certamente fez isso aqui. O documento cita o que chama de regimes tributários discriminatórios.
Exigência de certificação nacional. É o que eu falo para vocês. A Anatel com essa ideia, não que tem que ter a certificação da Anatel, que não sei o que lá, o que é uma besteira, que não agrega absolutamente nada. É só um carimbo de burocrata sem absolutamente nenhum sentido, né? Regra de responsabilização de terceiros para conteúdo da internet. Ó aqui, ó o caso lá do Alexandre de Moraes querendo prender pessoas, ou obrigar as empresas a censurar pessoas, querendo responsabilizar o X, multar outras empresas por conta que coisas que outras pessoas falaram, né? O que é um absurdo, em lugar nenhum do mundo existe isso. Obrigações sobre comércio eletrônico, inteligência artificial e regulamentação de plataformas. Um monte de absurdo nisso daqui, principalmente porque são regulamentações não democráticas. No entanto, movimentos de regulação de redes sociais aí, Big Techs em geral, não são a particularidade do Brasil. O pessoal não entendeu isso, né? Eu já falei para vocês, o grande objetivo dos Estados Unidos com o Brasil é mostrar o Brasil, usar o Brasil de exemplo. É isso mesmo. Não, tem o pessoal na Europa tá doido para fazer essas merda também. A ideia dos Estados Unidos é mostrar o que acontece nesse caso, né? E pode ter certeza, a Europa vai voltar atrás nessas coisas todas, porque eles não têm condição de viver sem os Estados Unidos, não tem alternativa. É um bloco único, né? Aqui, ó, são observados em vários países, inclusive a União Europeia, países em desenvolvimento, ou países desenvolvidos como Canadá e Austrália e coisa e tal. Pois é, infelizmente, esse pessoal tem feito esse tipo de abuso. Agora, em nenhum lugar é tão ruim quanto no Brasil. Aqui no Brasil não tem regulamentação nenhuma, é um juiz na Suprema Corte decidindo censurar todo mundo, calar todo mundo, mesmo sem ter lei que determine esse tipo de coisa, né? Então, sim, é um problema essa regulamentação no Brasil, né? A CCIA admite que, embora algumas medidas tenham objetivos legítimos, há prejuízo às Big Techs americanas no Brasil. Objetivos legítimos seria a investigação do golpe, alguma coisa assim. É legítimo investigar alguma coisa? É legítimo, sempre. Mas você não pode usar isso para censurar as pessoas, né? Muitas vezes resultam em protecionismo disfarçado, restringindo o acesso ao mercado e dificultando a competição justa das empresas dos Estados Unidos no setor digital brasileiro. Ou seja, mais mecanismos, mais justificativas para os Estados Unidos censurarem o Brasil, criarem dificuldades para as empresas brasileiras lá nos Estados Unidos, né? A investigação é parte da justificativa do tarifaço. Falso. O Globo falando fake news. A justificativa para o tarifaço já foi dada. É o processo absurdo de perseguição contra o Bolsonaro e a questão da censura nas redes sociais. Isso daqui é uma investigação posterior para levantar mais sanções, virão mais sanções com base nisso. Mais tarifas, mais impedimentos, mais regras para empresas brasileiras lá nos Estados Unidos, né? Então, isso aqui não é justificativo para o tarifaço, isso aqui é uma coisa adicional ao tarifaço, justamente para dar a dica que, olha só, é melhor vocês voltarem atrás enquanto ainda há tempo, né? Aqui, ó, apurações de supostas práticas desleais ao comércio no Brasil abrange desde a área financeira, incluindo PIX, até comércio digital, além de questões relacionadas ao desmatamento e combate à corrupção e propriedade intelectual. E a questão do PIX, eles gostam de dizer que os Estados Unidos está investigando o PIX, mas eu expliquei para vocês quando saiu essa investigação que não, que o negócio do PIX eles só mencionam que tem sido usado para esse tipo de coisa. Não é que eles querem acabar com o PIX, até porque não faz sentido. Lá eles têm o Zelle também, que funciona do mesmo jeito, né? E o governo Lula enviou ontem uma carta com respostas ao questionamento. Não. É isso que eu falo para vocês. O Lula enviou uma carta pedindo para acabar com a investigação, fazendo de coitadinho, não que é perseguição, que não tem nada, que tá tudo certinho, coisa e tal. Nenhuma proposta real de, não, beleza, a gente vai ceder nisso aqui para resolver e coisa e tal. Nada disso, né? Aqui, ó, outro ponto questionado pela CCIA foi a decisão do Supremo que determina que plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros, mesmo sem ordem judicial, em caso de crimes graves de discurso de ódio. É o que eu falo, isso é um absurdo, isso não tem lógica nenhuma, né? E não tem nem a lei brasileira, não aprovaram nenhuma lei nesse sentido, não tem, o PL das fake news não foi aprovado, e no entanto continuam nessa coisa. Inclusive, eu não descarto nada, que é por isso que o Lula está tão desesperado para aprovar uma regulamentação das redes na internet, né, lá no Congresso. Você viu que o Hugo Mota hoje em dia praticamente aprovou sozinho a lei, sozinho. Nenhum congressista, nenhum parlamentar estava na Câmara e ele está querendo aprovar de qualquer jeito para poder dizer para os estados, não, porque agora a gente tem lei aqui, não é mais só um juiz maluco aprovando coisas da cabeça dele, coisa e tal. O que é um absurdo maior ainda, porque sem aprovação ampla do Congresso, sem discussão ampla desse negócio, não se pode aprovar esse tipo de coisa, é algo que mexe com toda a sociedade brasileira, né? Enfim, o pessoal já tá chorando aqui porque já tá vendo que vai vir mais merda, né? Olha o X.
falando aqui, ó. O X submeteu comentários para o representante de comércio dos Estados Unidos, o STR, na investigação contra ações políticas e práticas que podem afetar o comércio americano e as plataformas digitais americanas lá no Brasil, né? O X opera no Brasil desde 2012 e é um dos nossos maiores bases de usuários. Recentemente, decisões do tribunal estão contrárias ao Marco Civil da Internet de 2014, que protegia a liberdade de expressão, privacidade e limitava a responsabilidade das plataformas. O X colocou seus comentários, submeteu eles para o STR, que é uma série de decisões que condenam ou que sobrepõem aspectos importantes do Marco Civil da Internet e que ameaçam a liberdade de expressão, bem como o comércio digital americano. O X apresentou que o Brasil, as cortes brasileiras, os tribunais brasileiros estão contornando o acordo de assistência legal, o EMILAT, entre Brasil e Estados Unidos e fazendo decisões e buscando decisões indevidas. É o caso do Alexandre de Moraes, está citando gente por e-mail, citando gente por plataforma e coisa e tal. Aqui, ó, aí fala aqui que em junho de 2025 a Suprema Corte Brasileira definiu que o artigo 19 da internet seria parcialmente inconstitucional. Isso inclui o custo de compliance, encoraja censura e coloca em perigo a liberdade de expressão, inclusive para usuários americanos. Então, isso deve ser avaliado pelo órgão lá, né? Enfim, colocou um monte de coisa aqui. Desde 2020, o STF e a Corte Eleitoral, ambos sobre a direção de Alexandre de Moraes, emitiram ordens secretas para o X para remover usuários como políticos, jornalistas e mesmo alguns cidadãos americanos. Muitas vezes isso envolvia a suspensão da conta completa, sem nenhum aviso ou possibilidade de apelação, né? Os apelos do X foram simplesmente ignorados e isso gerou ainda o sequestro de valores de contas, inclusive da SpaceX, da Starlink, apesar de não ter nenhuma base legal para essa conexão entre a SpaceX e a Starlink. Meu amigo, o Brasil está muito fudido nessa investigação, né? Tá muito fudido. É o que eu falo para vocês, esse pessoal tava achando rei do mundo, posso fazer tudo porque que eu não gosto do Bolsonaro, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser para acabar com a carreira política do Bolsonaro, para bater nos bolsonaristas. Esse pessoal tá tendo um choque de realidade grande, isso aqui vai dar uma merda enorme. Infelizmente, quem vai pagar vai ser o Brasil como um todo, cara. O Alexandre de Moraes tem que ser responsabilizado por isso, esse cara tem que ir pra cadeia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.